Olá, tudo bem? Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre cinemática e os seus conceitos básicos. Então, cinemática é o estudo do movimento dos corpos sem se preocupar com as causas desse movimento. Então, aqui a gente fez algumas ilustraçõezinhas. Um carrinho numa trajetória orientada, com uma velocidade positiva, cálculo da velocidade média, deslocamento pelo tempo. Aqui é uma trajetória circular de um corpo ao redor da Terra, por exemplo. Aqui é um plano inclinado. Então, são várias coisinhas que a gente vai estudar. Trajetória, uma bola, trajetória de uma maçã caindo. Todas essas questões a gente vai tratar os corpos como um ponto material. O que é um ponto material? É um corpo cujas dimensões não interferem no estudo de determinado fenômeno. Ou seja, a massa não vai entrar, o peso, a massa, não vai interferir no estudo desse fenômeno. Então a gente vai entender isso melhor mais para frente. Nós vamos reduzir, por exemplo, como a gente andou mencionando em sala, uma cadeira a um ponto, uma mesa a um ponto, um carro a um ponto, um ônibus a um ponto, uma bicicleta a um ponto, para estudar as forças que agem nesse corpo. Corpo extenso é um corpo cujas dimensões são relevantes no estudo de determinado fenômeno. Vamos ver algum exemplo aqui. Um carro realizando uma manobra para estacionar numa vaga, ele é considerado um corpo extenso, porque olha o espaço que tem aqui entre esses dois carros. Então a distância entre esses dois carros é muito pequena. Então o carro se torna um corpo extenso, porque você está analisando aqui uma ação de estacionar um carro. Então essa distância aqui é pequena em relação ao tamanho do carro. Então ele é considerado um corpo extenso. Agora, se você for pegar o mesmo carro e pensar numa viagem de longa distância, ele já não é mais um corpo extenso, ele é considerado um ponto material, porque a distância que você vai percorrer é muito maior do que o tamanho do carro. Um corpo extenso possui infinitos pontos materiais de mesma massa. Então a gente representa um corpo extenso por um único ponto. O que é esse único ponto? O único ponto ele representa o centro de massa. Centro de massa é onde estaria concentrado toda a massa desse corpo. Por exemplo, aqui, ó, nesse retângulo aqui, esse pontinho aqui, que a gente escreveu CM, centro de massa, que é o centro geométrico dele, vamos supor que isso aqui seja um tijolo, ou um bloco de madeira, ou um livro, um material sólido, esse cinza aqui. Então nós estamos representando todo esse corpo aqui como se fosse um pontinho só aqui, ó, a força agindo aqui nesse ponto. Isso a gente andou vendo também. Então a gente lembra que a gente viu uma cadeira representada por um ponto só, bem no meirinho da cadeira. Aqui também seria o mesmo objeto, mas num plano inclinado. A gente chama isso de plano inclinado, uma rampa. Esse marronzinho aqui seria uma rampa. Então, da mesma maneira, ainda o centro de massa está ali, certo? E mais tarde a gente vai ver que esse P é o peso P. Essa flechinha para baixo aqui é o peso P. O peso P sempre vai existir por causa da gravidade da Terra, que é a força gravitacional terrestre. A ação da gravidade da Terra sobre o corpo. Então, um exemplo de corpo extenso. Outro exemplo. Um trem ao atravessar uma ponte de 200 metros. Olha o tamanho do trem, olha o tamanho da ponte. Então você vai considerar esse trem como um corpo extenso. Então na hora de você fazer um cálculo, por exemplo, o trem vem numa velocidade, coisa e tal, você vai ter que considerar o tamanho do trem. Não considere como um ponto, porque o tamanho dele tem a ver com o tamanho da ponte. O tamanho do trem é considerável, é o tamanho mais ou menos, né? O tamanho do trem aqui pelo desenho é o tamanho da ponte. Não é, se fosse uma pessoa andando a pé aqui, poderia considerar um ponto material. Mas é um trem. O trem ele tem alguns metros de comprimento aqui, a ponte tem 200 metros, nesse caso. Então é considerado ponto extenso. E exemplo de ponto material, no mesmo caso da ponte, um carro pequenininho, ele poderia ser considerado como ponto material. Então, a primeira etapa em cinemática é determinar a posição de um móvel a cada instante. No caso de uma rodovia, você tem os marcos quilométricos, né? Olha aqui, ó. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui do ônibus. O ônibus está aqui indicando na figura que ele está no quilômetro 90. Beleza, então ele está no quilômetro 90. Você vê pela foto que ele está indo em algum sentido aqui. Vamos adiante. Só que, se o ônibus tiver partido de uma localidade no quilômetro 60, por exemplo, como nós vamos ver nessa figura aqui, ó. Está um pouco ruim de ver, mas ó,
O ônibus agora ele está vindo de lá para cá, ó, no quilômetro 60, e agora, nesse instante aqui da foto, ele está no quilômetro 90. Então ele veio do 60 para o 90. Ele andou quanto? 30. Do 60 para o 90 andou 30. E esse carro azul aqui, ele veio do 120 para o 90. Ele andou quanto? Também andou 30. Só que você veja que o ônibus andou de 60 para 90, andou num sentido, de lá da direita, nossa direita, para cá, para a esquerda. Esse carro azul andou da nossa esquerda para a direita. Então eles andaram em sentidos contrários. Então o marco quilométrico ele não indica sentido, ele indica posição, a localização na estrada. Ele não indica sentido, certo? A gente sabe aqui pela foto que esse ônibus e pela situação aqui, que esse ônibus veio lá do quilômetro 60 e esse carro azul veio lá do quilômetro 120. Né? A quilometragem da estrada é sempre a mesma aqui, né? Ela vai decrescendo, 120, 90. O marco quilométrico não indica sentido de movimento, apenas localiza o móvel. Então esses dois veículos estão no quilômetro 90, mas não indica que sentido do movimento. Se você não estivesse olhando essa foto aqui, você não ia saber para onde eles estavam indo, né? Se tivesse visto essa situação aqui, ó, o azul está indo do 120 para o 90 e o ônibus está indo do 60 para o 90. Então, para generalizar essas noções de trajetória, ou melhor, para generalizar essas noções aqui, ó, que noções são essas? A gente está falando de localização do móvel numa estrada, não é? Então, como é que a gente pode falar isso na física? A gente vai chamar de trajetória. É a localização de vários pontos numa posições sucessivas, olha, conjunto de todas as posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. Isso é trajetória. Trajetória é o conjunto de todas as posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo, que é essa figura aqui, ó. Então, vamos dizer que esse aqui seja um ponto 1 de um mesmo móvel, passou um tempo, ponto 2 do mesmo móvel, passou um tempo, ponto 3 do mesmo móvel, ponto 4 do mesmo móvel, ponto 5, 6. Então é como se fosse um carro andando numa estrada, um ônibus, uma moto, uma bicicleta. Então, em um certo instante ele está aqui, depois ele está aqui no ponto 1, depois no ponto 2, ponto 3, ponto 4. Está deslocando. Ele ocupa posições diferentes. Então ele vai descrevendo um caminho. Trajetória é como se fosse um caminho. É o caminho descrito pelo móvel. Na trajetória, a gente escolhe como a gente quiser, arbitrariamente, o zero. Marco zero, e a partir do qual a gente mede as distâncias, a posição que o móvel está de um certo ponto. Então olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, você determinou o marco zero aqui, nesse lugar, nesse desenho aqui. À direita do zero, você tem o ponto A. A 10 km, você determinou aqui, ó, o móvel A está a 10 km do marco zero. E o móvel B, né? São dois móveis diferentes aqui nesse caso. Poderia ser o mesmo móvel. Aqui ele colocou o móvel A a 10 km do marco zero, móvel B a 20 km do marco zero. Então é uma distância que está do marco zero. O marco zero é uma referência. Assim como uma estrada tem um quilômetro zero, né, a gente vai falar aqui na física em trajetória. A trajetória ela tem um marco zero, é onde você começa a contar das distâncias, como se fosse uma régua, o zero da nossa régua, essa régua comum, onde você começa a medir com a sua régua, ou mesmo com a sua trena, a sua fita métrica, do zero. Então, o marco zero é onde você começa a medir as distâncias, todas as distâncias. Aí a gente pode ver que o móvel pode estar de um lado ou de outro da trajetória. Se ele tiver à direita, por exemplo, ele está 10 km à direita, ou ele pode estar 10 km à esquerda. Então, num caso assim, a gente adota como padrão, como regra, que a direita vai ser sempre positivo e a esquerda negativo. Olha lá, antes não tinha sinal nenhum, não tinha nenhuma flechinha aqui, ó. Não tinha escrito que para cá era positivo ou para cá era positivo. Então a gente sempre adota para a direita como positivo. Tudo que tiver à direita do zero é positivo, e tudo que tiver à esquerda do zero é negativo. Então aquele ponto A, ó, agora ele era 10, antes ele era 10 km sem sinal nenhum. Agora, como ele está à direita do marco zero e a trajetória está orientada para a direita, com sentido positivo para a direita, esse ponto A vai ficar mais 10 km. E o ponto C, como está à esquerda do marco zero e marca aqui 10 km à esquerda de zero, nós vamos adotar como menos 10 km. Então, isso aqui vai fazer a gente entender lá na frente por que existe sentido positivo, sentido negativo, velocidade positiva, velocidade negativa,
aceleração positiva, aceleração negativa, movimento e os tipos de movimento que vão vir. A medida algébrica do espaço, algébrica quer dizer positiva, negativa, como a gente viu ali. Vai do marco zero, a posição do móvel recebe o nome de espaço. A medida algébrica do arco é essa volta aqui. Ó. O que é medir algebricamente? É você medir, medir a distância aqui. Ó. Algebricamente é com sinal, positivo ou negativo. Algebricamente, positivo para a direita, negativo para a esquerda, com sinal. Que vai do marco zero, a posição do móvel recebe o nome de espaço, indicado pela letra S. O marco zero é chamado de origem dos espaços. Certo? Que nós vamos entender mais para frente que se chama referencial. Então, marco zero é a origem dos espaços. Por que a origem do espaço? Porque S aqui é zero. É a menor distância que tem. Qual que é a distância do zero? Sua régua. Qual que é a distância do zero na sua trena? Qual que é a distância do zero na fita métrica? Zero, né? Está em cima do zero. À medida que você for se distanciando, vai ter um valor maior, vai aumentando o valor. Só que agora a gente vai conviver com essas coisas aqui. A direita positivo, a esquerda negativo. Mais tarde vamos entender. Então, na figura B, essa figura aqui, o espaço do móvel A, independentemente do sentido do movimento, é SA mais 10 km. E o de C é SC menos 10 km. Então, o que é esse S aqui? S é em inglês, é posição escrita em inglês. Começa com uma letra S. Então, posição do móvel A está 10 km à direita do marco zero. O que quer dizer a direita? Esse mais 10 aqui. E o SC, a posição do móvel C, menos 10. Esse menos 10 quer dizer que está à esquerda do marco zero. Certo? O espaço S permite conhecer a posição de um móvel ao longo da trajetória em cada instante t. É isso que a gente acabou de falar. Então, esse S aqui, ele indica a posição do móvel em cada instante. E aqui um exemplo do marco zero. Eu peguei o de Curitiba, aqui ó, marco zero na Praça Tiradentes, Curitiba, tal do Paraná. Tem a função de marcar o início da numeração das vias públicas e rodovias estaduais. Então agora nós vamos ver um pouquinho de trajetória e referencial. Os tipos de trajetória e o que tem a ver com referencial. Isso aqui é o Esquadrilha da Fumaça, são aviões da FAB, ó, que fazem apresentações e soltam fumaça. Essa fumaça indica o caminho que o avião está percorrendo, trajetória. A noção de movimento e repouso de um móvel é sempre relativa a outro corpo. Então, para você dizer que um corpo está em movimento ou em repouso, você precisa dizer em relação a quem. Então, a gente já falou sobre isso, mas vamos recordar. Nós estamos parados, estamos em movimento, aí a gente vai fazer a seguinte pergunta. Depende em relação a quem. Eu agora estou parado em relação ao computador aqui que eu estou falando. Eu agora estou parado em relação a minha mesa. Eu agora estou parado em relação a essa lâmpada que está me iluminando aqui. Eu agora estou parado em relação à cadeira que eu estou sentado. Eu agora estou parado em relação à parede. Só que eu agora estou em movimento em relação a um carro que está em movimento na rua, a um pedestre que está andando na rua, a um ciclista que está andando na rua. Certo? Eu estou, mesmo estando parado aqui, se eu for olhar o conceito de parado e movimento, mesmo estando parado, eu estou em movimento em relação a qualquer corpo que esteja em movimento nesse momento, mesmo estando parado. Então, eu estou parado, eu estou em repouso em relação à terra, né? Também é o principal referencial. Então, o que é o referencial? É o corpo que a gente compara para falar se a gente está em repouso ou não. Essa noção é imprecisa se não definimos o corpo em relação ao qual consideramos o estado de movimento de repouso de um móvel. Então você precisa falar em relação a quem você está em repouso ou em movimento. A que objeto está em repouso, a que planeta você está em repouso ou em movimento. O corpo em relação ao qual identificamos se o móvel está em movimento ou em repouso é chamado de referencial sistema de referência. Então, o que eu acabei de falar, o computador, a lâmpada, a mesa, a cadeira, a pessoa lá fora, são todos referenciais. Sol, a Lua, são todos referenciais. Então eu usei aqui o Google Maps, aqui, símbolo do Google Maps, para a gente ter uma ideia de referência. O que é referência? A gente usa isso muito hoje, né? GPS, localização. Observe a figura que tem um trem que parte lentamente de uma estação e se dirige a outra localidade. Observe na figura que um trem parte lentamente de uma estação e se dirige a outra localidade. Esse trem aqui, ó, ele está partindo para a direita. Está partindo para a direita. Em relação ao observador fixo na estação, a lâmpada presa no teto, olha, a lâmpada está fixa no teto do trem. Então a lâmpada está se movimentando em relação a quem? Ao observador. Porém, para um observador no interior do trem, gente, eu estou comentando o que está escrito aqui. Porém, para um observador no trem, no interior do trem, essa lâmpada está se movimentando ou não?
Não, porque esse observador está aqui, ó, sentado no trem, tranquilo, está indo junto com o trem. E a lâmpada também está indo junto com o trem. Então, depende do referencial. Para o observador, essa lâmpada está em movimento. E para o observador aqui na estação, parado. Agora, para o observador aqui dentro do trem, em movimento, essa lâmpada está parada, está em repouso. São dois referenciais diferentes. Referencial ainda, outro exemplo. Agora esse ônibus aqui está chegando ao ponto de ônibus. O ônibus figura ao lado, se aproxima do ponto de parada, onde uma pessoa aguarda. Pessoa A. Então eu coloquei aqui para ajudar a identificar. Essa pessoa A está parada no ônibus, esperando o ônibus chegar. E o ônibus está se aproximando. O passageiro B, sentado dentro do ônibus, está em movimento em relação a um referencial fixo no solo. Então esse passageiro aqui, ó, tanto o passageiro quanto o motorista, os dois, né, estão em movimento. Mas ele está falando aqui, ó, passageiro B sentado dentro do ônibus está em movimento em relação ao referencial fixo no solo. Pode ser o referencial fixo no solo. Olha, pode ser esse gramado aqui, pode ser esse ponto de ônibus, pode ser esse muro, pode ser essa construção, pode ser esse asfalto. Estão fixos no chão. E ele está em movimento em relação a qualquer ponto fixo no solo e está em repouso em relação ao referencial fixo no ônibus. Então, você pode usar como referencial, então, no caso desse passageiro aqui, o próprio motorista aqui, ó. Ele está em repouso em relação a esse motorista. Referencial fixo dentro do ônibus. Qualquer objeto dentro do ônibus, qualquer pessoa dentro do ônibus, ele vai estar em repouso em relação a um referencial fixo no ônibus. Qualquer referencial fixo dentro do ônibus, qualquer pessoa ou objeto dentro do ônibus, certo mesmo. Essas considerações permitem estabelecer a noção de movimento de repouso de um ponto material. Um ponto material está em movimento em relação a um determinado referencial quando sua posição nesse referencial varia no decorrer do tempo. Então presta atenção, ó. Um ponto material vai estar em movimento em relação a um determinado referencial quando a sua posição varia no decorrer do tempo. Tem que estar sempre prestando atenção. O outro referencial está parado, você está em movimento. Mas imagina você lá no referencial parado e esse outro corpo aqui em movimento. Então, você pode estar parado, como eu acabei de falar, eu estou aqui parado e alguém se movimentando na rua. Eu estou em movimento em relação àquela pessoa se mover, certo? Então, tem um ponto lá no referencial que está em movimento, mesmo estando parado. Então, existe movimento meu em relação àquela pessoa que está em movimento. E mesma coisa o repouso. Então, o ponto material está em repouso em relação a um determinado referencial, quando a sua posição nesse referencial não varia no decorrer do tempo. Eu estou aqui parado, a pessoa parada lá na rua. Então, aquele ponto lá naquela pessoa não está variando em relação, né? Eu me garanto, eu estou parado, mas ela também não está. Então, a posição de nenhum de nós dois está variando. Então, entendam assim, ó, posição é distanciar e aproximar. Quando você tem distanciamento ou aproximação, você tem movimento. Quando você não tem nenhum dos dois, nem distanciamento nem aproximação, você tem repouso em relação de quem você está falando em relação ao referencial. Então vamos para um exercício. Analise a tirinha abaixo e responda. Aí você tem aqui o primeiro quadradinho. Lá vai o as do skate, o Cascão falando, e o Cebolinha do lado. O que o Cascão está fazendo aqui? Andando de skate. Aonde? Aí o Cebolinha fala, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Não, parque, né? Aí o Cascão fala, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Então, tem algumas perguntinhas, você vai ler, vai analisar e vai responder. Cascão está em movimento em relação ao skate, também em relação ao amigo Cebolinha? Pensa lá. Cascão está em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha? Também. Cebolinha está em movimento em relação ao amigo Cascão? São corretas as afirmativas. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, eu gostaria que você respondesse e justificasse. O que é justificar? Por que você acha que está em movimento? Está mudando a posição? Não está mudando a posição? Isso que eu acabei de falar, tá? Sobre mudar a posição, se distanciar ou estar em repouso. A forma da trajetória descrita por um corpo também depende do referencial adotado. Como exemplo, considere um trem em movimento em relação ao solo, conforme a figura abaixo. A trajetória de uma lâmpada que desprende do teto do trem é um segmento de reta vertical em relação a um referencial fixo. Bom, eu vou resumir o que está escrito aqui. No próximo slide é mais fácil de entender. Essa primeira frase aqui resume tudo que eu vou explicar à frente. Depende de onde você olha, depende de onde o observador olha, você vai ver um tipo de trajetória. Então vamos lá para o próximo slide e nós vamos entender melhor.
Um passageiro aqui dentro do trem, ó, esse trem está em movimento. Essa flechinha aqui indica movimento, velocidade constante. Vamos ver se não é isso que ele falou aqui atrás. Em relação ao solo, ele não chega a falar isso, mas vamos pensar no trem, trajetória, mas vamos pensar no trem com a velocidade constante, não no solavanco. Trem com a velocidade constante. Aí, de repente, desprende uma lâmpada lá de cima, do teto do vagão. E esse observador aqui em cima vai ver como essa lâmpada cai, apesar do movimento do vagão. Se ele está dentro do trem, ele vai ver a lâmpada caindo em linha reta, vertical. Vertical quer dizer o quê? Em pé. Ele vai ver cair verticalmente, em pé, em linha reta. Certo? Agora, se você ficar de fora, como esse observador S aqui, ó, em relação ao referencial S no solo. Quem que é o S? S é esse observador aqui, ó, fora do trem. Como que ele vai cair? Vai ver cair a lâmpada. Então, aqui nós temos uma composição de movimento que mais para frente ali eu vou explicar num outro exemplo. Qual que é a tendência desta lâmpada aqui, ela cair reta? Sim, seria se o trem tivesse parado, mas como tem uma velocidade, vamos dizer assim, vão se somar dois tipos de movimento, um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Então, mais tarde a gente vai ver que isso aqui é uma composição de dois movimentos. Um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Por isso que ele vai caindo conforme uma parábola, uma curva, que é chamado arco de parábola. O trem vai andando para frente e em vez de ele cair em linha reta, ele cai fazendo um arco de parábola. É a mesma lâmpada, é a mesma queda, só que quem está de fora, por causa do movimento do trem, a lâmpada tem a tendência de acompanhar o movimento do trem. Então ele não cai reto para o chão, ele cai para frente também. Ele cai para o chão e para frente. Por isso ele vai fazer esse movimento de curva. E aqui no desenho está escrito a posição 1, só cair. Posição 2, tá mais ou menos, caiu já um tanto. Posição 3. Isso quer dizer que ele vai fazendo essa curva aqui conforme vai passando o tempo. Isso aqui se chama um movimento uniforme variado na vertical e uniforme na horizontal. Por que uniforme? Uniforme porque a velocidade não muda. A velocidade é constante na horizontal. E na vertical, por causa da gravidade, esse variado quer dizer que vai acelerando por causa da gravidade. Aí nós temos uma situação bem delicada de entender. A trajetória de 2 pontos na roda e no pneu de uma bicicleta. Então, quando você está rodando, isso aqui é um desenho de várias, do mesmo pneu de bicicleta, de um pneu só. Não é vários pneus, é um só. Então isso quer dizer assim, ó, ele rodou, girou, veio aqui, fez essa volta, foi dando volta. Girou, voltou, deu uma volta completa. Esse desenho aqui, isso aqui representa uma meia volta, uma volta completa vai ser aqui, uma volta completa da roda aqui, uma volta completa da roda aqui. Isso quer dizer o quê? Quem olha de fora, quem olha de longe, essa marca aqui no pneu da roda, vai ver esta roda fazendo, essa marca do pneu fazendo uma pinta, uma marca na roda do pneu, ou na lateral do pneu. Quando a pessoa anda de bicicleta, se você for observar uma marca no pneu, pinta lá uma marca no pneu, fica observando, essa marca vai fazer esta trajetória aqui em roxo, conforme vai girando. Isso aqui partindo supondo que não vai derrapar, não vai deslizar, vai girar normalmente, né, sobre o asfalto, sobre um piso que não deslize. Fazer essa trajetória que está mais bem representada aqui embaixo, ó, fazendo isso visto de longe. Visto de perto, vai formar um círculo assim, ó. Então isso eu não coloquei aqui. Então, o que eu escrevi aqui, o que eu achei aqui? Que o eixo, atleta forma a linha reta, que o eixo está sempre na mesma altura, essa flecha vermelha. E o ponto sobre a roda vai fazendo essa, a gente chama de trajetória curvilínea, é uma curva denominada cicloide. Então, é o cicloide. E está nessa figura aqui também de um outro lugar. Cicloide é essa curva aqui, ó. Um exemplo, só que aqui não é roda de bicicleta, é uma disco que rola sem derrapar, mesma situação parecida com a da roda de bicicleta. Foi fixada uma pequena lâmpada no centro e outra num ponto da borda do disco. Então a lâmpada é uma lâmpada aqui na borda, ó, e foi tirando fotos, né, formando que é o centro. O centro está sempre formando uma linha, não muda, é sempre na mesma altura. Agora a borda vai fazendo isso aqui, ó, formando o cicloide. Então, alguns tipos de trajetória. Aqui é uma trajetória em linha reta, por exemplo, ali está andando numa estrada, numa rua. Trajetória retilínea vertical, uma maçã caindo na vertical. Ó. São duas trajetórias retilíneas. O que é retilínea? Em linha reta. O que é horizontal? Horizontal na linha do horizonte, é onde a gente caminha e vive.
no horizonte. Quando é subida é rampa, descida é rampa, escada é tipo de uma rampa com degrau, né? Agora a trajetória é horizontal ou vertical. Horizontal é o que a gente anda sempre. Vertical é subida, como a gente já falou. Vertical é o elevador. Pensa no elevador, um helicóptero, objeto caindo. Aqui é um objeto caindo, uma maçã caindo. É uma trajetória retilínea, que é em linha reta, e vertical, não para baixo. Vai ver depois a questão ou já vimos, né? Trajetória curvilínea esférica. Esférica é uma bola, como se fosse uma bola de futebol aqui, ó. É o globo da morte. Duas motos andando dentro de uma esfera. Curvilínea porque é uma curva. E esférica é porque é forma de esfera, forma de bola. Lembra do globo da morte? As motos andando dentro do globo. Trajetória curvilínea elíptica é a trajetória da Terra ao redor do Sol, por exemplo. Elíptica, a elipse é uma referência achatada. A trajetória curvilínea, arco de parábola ou parabólica. Aqui, ó. Trajetória hélice cilíndrica, ó. Esse movimento aqui da hélice de um avião, ó. Ou também de um helicóptero. E aqui eu coloquei foto interessante da bola fazendo essa trajetória aqui. É uma parábola meio inclinada, né? Curvilínea parabólica. Então vamos lá para um exercício resolvido, que vai ajudar vocês a resolverem lá o exercício do Aula Paraná. Quando o avião em deslocamento horizontal com velocidade constante deixa cair um pacote de medicamento para refugiados em terra, a trajetória do pacote vista pelo piloto dentro do avião é igual à trajetória vista pelos refugiados em terra? Então, será que a trajetória é a mesma? A pessoa que está dentro do avião solta um pacote de mantimento. A pessoa que vê o pacote caindo, será que vê do mesmo jeito quem está fora do avião, lá embaixo, terra? Não serão as mesmas. Então, por quê? O piloto verá o pacote descrever o quê? Essa linha reta aqui, ó. Por quê? Isso aqui é parecido com o que a gente viu lá atrás, ó. Coisa lá atrás. Seria mais ou menos esse do vagão aqui, ó. Ele vê a lâmpada caindo em linha reta, porque ele está ali do lado, está vendo do lado, ele está na mesma altura, ali bem pertinho. Aqui o piloto vai ver, ele está em cima, ele está em cima do pacote que vai ser solto. Ó. Esse pacote ele vai acompanhar a velocidade do avião. Na hora que eles soltarem o pacote vai continuar acompanhando a velocidade do avião. Então ele vai ver esse pacote como caindo em linha reta. Vai vendo como vai caindo em linha reta. Imagina você dentro do avião vendo um pacote cair. Quando você está andando de bicicleta e deixa cair alguma coisa, você vai ver o quê? Caindo para trás, caindo para frente, caindo em linha reta. Né? Os refugiados verão o pacote descrever um movimento horizontal uniforme e um vertical uniformemente acelerado. A visão será de uma trajetória parabólica. Quer dizer, ó, quem olhar de fora vai ver isso aqui caindo assim, né? Por quê? Aquilo que eu falei. Esse pacote de mantimento, na horizontal, ele vai acompanhar a velocidade horizontal. E na vertical, ele vai tender a acompanhar a velocidade da gravidade, a aceleração da gravidade. Não a velocidade, a aceleração. Ele vai como se soltasse ele. Ó. Pode comparar aqui. Ó. Ele vai aumentando. Nós vamos estudar depois em queda livre. Ou seja, por causa da aceleração da gravidade, a velocidade vai aumentando. Ou seja, ele vai ser atraído para a Terra e vai aumentar a velocidade, caindo com mais velocidade. Mas por causa da velocidade que ele já tinha quando ele foi abandonado, a tendência dele, vamos dizer assim, é acompanhar a velocidade do avião. Então, mas só que ele vai cair também. Tem a ação da gravidade sobre ele. Então, o pacote vai fazer essa movimentação, que chama trajetória parabólica, o arco de parábola, para quem vê de fora, de longe. Então, esse exercício 1 da aula Paraná. Então, eu queria reforçar aqui a necessidade de vocês fazerem essa atividade e enviarem para o professor, que vai valer como nota e como presente. Então, vamos fazer. Esse vídeo é para isso, é para ajudar vocês a resolver essas atividades. Então, exercício 1 é o primeiro exercício de todas essas aulas aí. Um avião monomotor voando baixo horizontalmente deixa cair um saco de mantimento. Tá. Qual é a trajetória desse saco vista por uma pessoa em terra, bem embaixo do avião? Olha, esse bem embaixo do avião, não confunda ficar embaixo do avião, porque senão vai confundir se embaixo do avião. Não é embaixo do avião, é de lá, mas na terra. Tá? Parecido com esse que nós acabamos de fazer aqui, tá? Como um dos refugiados aí, vista pelos refugiados em terra. É a mesma ideia.
Qual é a trajetória desse saco vista por uma pessoa em terra? Esqueça-se bem embaixo do avião e pode confundir. Então resolvam lá, tá fácil. De preferência fazer um desenho, porque você pode escrever, mas de preferência faça um desenho, que é bom para você entender como que é uma trajetória. Porque você escreve, às vezes não fixa essa ideia, né? Tá aí o desenho bonitinho aí, ó. O exercício 2 da aula 1 da aula Paraná. Você vê que são dois exercícios que estão lá na aula Paraná e eu fiz questão de trazer para vocês fazerem. Exercício 2. Enquanto uma bicicleta se movimenta no plano horizontal, conforme a figura abaixo, ponto M gira junto com a roda da frente. Então aqui está um pouco embaçada essa figura, mas é um ponto M está junto com a roda. Estar junto com a roda ou junto com o pneu na lateral tem o mesmo sentido. Roda, para quem entende um pouquinho de bicicleta, a roda é a parte metal aqui, né? E pneu é a parte de borracha. Mas vamos lá. Tanto a roda quanto o pneu na lateral, mesma coisa. Vai dar mesmo tipo de interpretação. Então, como é o desenho da trajetória desse ponto vista por um observador imóvel situado na calçada? Volta lá naquele nós vimos lá atrás, ali no slide agora há pouco, a resposta está lá. Dá uma olhada lá. Como é o desenho da trajetória desse ponto vista por um observador correndo ao lado do ciclista com a mesma velocidade da bicicleta? Então, isso aqui você vai pensar um pouquinho e vai me responder. Esse item A, o observador está parado. Se o observador parado, você vê isso aqui. Ó, isso. E agora que você vai caminhando, você vai ver o quê? Olha o que você vai ver. Tenta pesquisar e ver o que é isso. Legal, gente? Resolva essas questões, pelo menos essas duas, no mínimo essas duas, né? Mais aquela da cascão e da cebolinha. E enviem para o professor, porque vale presença e vai valer nota também. Obrigado.